Se você nasceu na década de 80, você com certeza, em algum momento, pegou a espada e achou que tinha força. Fique com a gente depois da vinheta, que hoje o programa vai ser sobre He-Man. Fala, perdidos e perdidas de Eternia. A gente tem um programa hoje falando sobre o He-Man, um personagem que fez bastante sucesso. E eu e meus amigos aqui, Fábio e André Loreto, a gente vai trazer todas as curiosidades que envolvem a concepção, a origem e as versões desse desenho. É um desenho que fez muito sucesso na década de 80. Cara, como tudo na década de 80, ou grande parte das coisas da década de 80, elas começam com a ideia de brinquedos. He-Man não foi diferente, né? E He-Man ainda vem naquela sombra da... A Mattel, que era a empresa da Barbie, ela recusou Star Wars. E aí Star Wars fez um puta sucesso. E os caras ficaram loucos. Pô, passa aí para todas as divisões, para as criações, bora fazer boneco, a gente não pode perder esse espaço. A Mattel, na verdade, ela tentou fazer alguns outros brinquedos, só que, cara, tudo que ela lançava, tirando a parte da Barbie, mas era um segmento específico, mas para os meninos, cara, eram brinquedos irrelevantes, todo mundo só queria saber Star Wars. Só Star Wars, cara, só Star Wars. Desde 77, né? Na realidade, a gente não vai falar de Star Wars, mas Star Wars meio que revolucionou esse mercado todo aí, né, cara? Ele deu uma boa mexida, né, no mercado. E a Mattel, cara, tava desesperada mesmo, cara. Desesperada. Eles precisavam criar alguma coisa, porque senão, sei lá o que ia acontecer com a Mattel, cara. E aí é como o Oswaldo falou, né? Eles ficaram basicamente ali desde 77, né? Porque eles recusaram a licença em 76, né? A licença foi para Kenner. Aí quando saíram os brinquedos em 77, que foi aquele sucesso, e aí eles viram a besteira que eles tinham feito, né? Então eles ficaram ali aquele final dos anos 70, início dos anos 80, procurando alguma coisa que fosse um sucesso para a Mattel, né? Para competir com Star Wars, ou pelo menos pegar uma fatia dessa bolada aí, né? Exatamente. E assim, tudo começou realmente com os bonecos, né? Sim. O He-Man começou realmente com os bonecos, né? Dizem, né, por aí, né, diz a lenda, né, que eles se reuniram, né, com dois grandes grupos de vendas dos Estados Unidos, né? A primeira reunião foi com um grupo, com a segunda maior loja dos Estados Unidos de brinquedos. Reuniram com os caras e tal, mostraram a ideia, os caras acharam legal e tal, mas eles falaram assim, tá, mas qual seria o diferencial e tal? Aí um dos criadores chegou e falou assim, ó, vai vir junto com uma história em quadrinhos, criada só pra essa linha de bonecos e tal, não sei o que. Os caras, pô, bacana, hein? Legal essa ideia, muito boa e tal. Só que esse cara não tinha avisado isso pra ninguém, tá? Ele inventou isso na hora, na reunião. E aí foram reunir, né? Pô, beleza. Tá, agora a gente tem que achar um estúdio, né? Achar uma galera que faça, que crie, né? Uma linha, né, de quadrinhos justamente para o He-Man, né? E aí foram reunir com a maior rede, né, de brinquedos, que é a Toys R Us, na época, né, que hoje em dia acho que nem existe mais, mas na época era que bombava. Foram reuniram com os caras, o mesmo esquema e tal. Olha, tem isso aqui, tem revista em quadrinhos que vai ser junto com um boneco e tal. Aí os caras, vem cá, mas qual é a idade que vocês querem alcançar desse público aí que vocês vão vender? Ah, são garotos e tal, de 4, 5 anos, não sei o que. Pô, mas 4, 5 anos já lê história em quadrinhos? Aí o cara, ah, é verdade, não, é porque além da história em quadrinhos, também tem um desenho. Aí os caras, ah, pô, bacana essa ideia do desenho e tal. O cara também não tinha avisado pra ninguém, os caras tiveram que sair correndo, desesperados, pra encontrar um estúdio que fizesse a animação, porque tinha que mostrar a animação. Então, bicho. E aí foi, né, cara? E aí virou esse sucesso aí. Passando por esse relato aí de dobrar a aposta que o pessoal, os funcionários da Mattel foram fazendo, é acreditado a mais de uma pessoa, né? A ideia do He-Man ela é feita a várias mãos, mas acho que o nome principal, ou o nome que acabou ganhando mais destaque, é o Roy Sweet, que é o cara mais ou menos ali que tem a ideia. Em 1980, ele leva para as primeiras pessoas da Mattel essa concepção que ele tinha. E ele pega um boneco que existia, que era o Big Jim, Sim. e ele faz
3 versões ali. Ele tinha, pô, acho que rola aqui um boneco para menino interessante. Ele faz versões que o He-Man poderia ter sido um astronauta, guerreiro do espaço. O He-Man poderia ter sido um soldado. Mas eis que nesta reunião as pessoas decidem, não, essa terceira opção desse bárbaro aí com machado e escudo, ela é bacana. E aí, Vamos ficar com esse aqui. Eu gostei da ideia, vamos ficar com esse bárbaro do machado, que também é inspirado um pouquinho na cultura dos vikings, né? É meio que uma salada. Mas ele, o Roger Fitch já falou várias vezes em que também é fonte de inspiração dele as aventuras do Conan. A gente não pode desconsiderar isso, né? Ele até foi o Frank Frazetta, que era o artista do Conan, que ele curtia. Então, quando ele estava pensando nisso daí, ele pensava muito nesses desenhos do Conan. E o que é bacana, cara, é que você pega é muito diferente, né, o boneco do He-Man dos outros bonecos da época, né? Porque assim, se você pegar o Star Wars, né, eles praticamente não têm movimento, né? Eles quase não tinham movimentos, eram os braços retos, subiam e desciam e tal. E eram realmente bonecos magrinhos, né? Fininhos, pequenos. Então, assim, quando o cara chega com um He-Man que é muito mais articulado e o cara, um bonecão mesmo, que parecia que podia amassar qualquer outro boneco que o moleque tivesse, então era um diferencial bem grande, cara, naquela época. Fábio, a gente falou de quadrinhos, né? Que o criador assim, do He-Man, ele foi beber nessa fonte ali, não só das histórias do Conan, mas principalmente de pessoas que estavam desenhando o Conan na época ou desenhavam a Espada Selvagem do Conan em 1970. Fala aí pra gente. Assim, como o Loreto falou, tem toda essa história aí de como as mini-revistas, né, foram parar no lançamento do He-Man, né? Mas assim, inicialmente, na primeira linha foram lançadas 4 mini-revistas, né? Que na verdade não eram exatamente quadrinhos, né? Você tinha um desenho ali com texto embaixo e tal, mas era o início da lore, né? Do Conan, do He-Man, né? Você sabe que a Universal processou a Mattel e eles perderam, né? Sim. Mas era muito semelhante na época. Mas assim, era semelhante, mas eu acho que desde esse início já tinha uma certa tentativa, pelo menos, de diferenciar as coisas. Porque assim, isso mudou ao longo dos anos, a gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas na lore original dessas 4 mini-revistas, a Eternia era mostrado como um planeta que estava se recuperando de uma grande guerra que tinha devastado a civilização e tal. Então é por isso que a gente tem esse lado meio bárbaro, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem alguns resquícios de tecnologia, né? A gente tem nave, a gente tem algumas armas e tal. Eu já ia falar Conan de novo. E o He-Man, na verdade, ele é mostrado inicialmente como deixando a tribo dele de bárbaros para ir viver aventuras aí em Eternia, né? Então, assim, e como um fruto dessa guerra também, o planeta estava sofrendo uma invasão, tinha aberto uma brecha dimensional, que aí o Esqueleto, que era um ser de outra dimensão, se aproveitou dessa brecha para invadir Eternia, né? E aí querer tomar conta do Castelo de Grayskull, quando ele precisava das 2 metades da Espada do Poder lá, né? Que inicialmente eram, né? Para poder se apossar do Castelo de Grayskull e aí dominar todo o planeta. Então esse era meio que o início da história, né? E uma personagem que eu acho interessante a gente citar aqui é a Teela, porque nessa versão original a Teela, na verdade, ela tinha já uma relação com a feiticeira, mas ela era um clone da feiticeira, ela não era propriamente a filha da feiticeira, né? E o visual dela era um pouco diferente também, ela tinha uma pele esverdeada, né? E talvez até quem teve esses bonecos lembre, aqui no Brasil, quando a Teela foi lançada, ela tinha uma armadura de cobra, né? Que você botava nela, assim, tá uma peça que saía, e um bastão de formato de cobra também, salvo engano, um escudo. Na verdade, quando ela estava com essa armadura e tudo, ela era a feiticeira. E sem a armadura era a Teela. Então era tipo 2 em 1. Né? Tinha esse lance, né? Até porque quando lançaram originalmente os bonecos,
acharam que uma personagem feminina já era suficiente, então você tinha uma que valia por duas, né? Enfim. E é legal. Fala aí, Fábio. Só para fechar aqui a história. E nesse contexto todo, a gente está falando aqui He-Man. He-Man Gato Guerreiro, tá? Não tinha Príncipe Adam, não tinha o Rei Randor ainda, a mãe dele. Não tinha Gorko, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Os originais com o He-Man era a Feiticeira, a Tilly e o Mentor, que era o Man, que a gente chama de Mentor no Brasil, né? O Man at Arms ou Sim. Duncan. Eram os que vinham, né? E o pássaro, né? O Strauss. Stratos. Mas o Duncan não tinha esse nome ainda, ele era só o Man at Arms, e ele também não tinha bigode. É verdade, ele tinha bigode. Mas isso que tu falaste, Fábio, é uma das coisas mais interessantes que eu acho pra gente começar falando de He-Man, que ele tinha a Sword and Sorcery do Conan, só que eles juntavam. E assim, tinha um negócio de magia pesado, só que ele juntava com algo meio tecnológico. Coisa que a gente depois vai ver lá pra frente no desenho. Tinha um sci-fi, só que era um sci-fi abandonado. Isso. Era aquele bárbaro, e aí tem o esqueleto demônio que invade esse reino e queria no poder que tinha lá no castelo de Grayskull. E a feiticeira, ela não dava a espada, não dava o poder pro He-Man. Ela dava alguns artefatos tecnológicos para ele defender. E aí tinha o negocinho da espada, que é uma excelente sacada, delas se juntarem, cara. Os primeiros bonequinhos, as espadas, eram metade. Uhum. Por isso que a arma dele era o machado, não era a espada do poder. Porque ela só ia se completar em alguma outra situação. E no boneco original, o esqueleto tinha uma espada, né? Que era lilás, e o He-Man tinha outra, que eram justamente as duas metades, né? E quem tinha o castelo de Grayskull, a espada entrava lá na porta, né, e tal, para destravar, para baixar a entrada do castelo e tal. Isso era bem legal. Mas aí, como o Loreto falou, nessas reuniões, tudo dando certo, vai ter revista? Vai. Aí eles vão ter que ir atrás de uns carinhas para escrever, né? Foram atrás de artistas e quadrinistas, escritores como o Donald Glut, o Earl Norton, o Alfredo Alcala, todos eles eram escritores do Conan. Se não estavam ainda escrevendo, já tinham escrito Conan na década passada, para poder criar esse mundo que o Fábio acabou de falar. Ok, resolvemos a questão do quadrinho. Fica um problema ainda. Agora tem essa é a galera da primeira série. Não, da primeira série de 4 mini-revistas. Porque depois, ainda antes, né, do desenho, ou um pouquinho antes, quando foi lançada uma nova série de bonecos, uma nova linha de bonecos, né? Uma segunda onda, essas mini-revistas foram renovadas. Aí a gente teve mais 7 mini-revistas, mas aí já foram feitas pelo pessoal da DC, né? A Mattel fez um acordo com a DC Comics, tanto que tem uma revista lá, DC Comics Presents, que era da DC normal, né? Uhum. Número 47, que a gente tem o encontro do He-Man com o Super-Homem, né? Mas essa segunda leva de mini-revistas, foram 7, foi feita já pela DC, pelo Paul Kupperberg, pelo Kurt Swan, né? E outros artistas já consagrados, né? Só um detalhe que eu esqueci de falar. As primeiras 4 foram desenhadas também pelo Mark Teixeira, que na década de 90 fez bastante sucesso com o Motoqueiro Fantasma, só para deixar a referência aí, né? E nessa segunda leva de mini-revistas, aí a gente já tiveram algumas alterações, né? Foram introduzidos vários outros personagens, muitos vilões, né, do esqueleto e tudo mais. E essa galera, ganhava uma historinha de origem nessas mini-revistas, né? Então aí foi começando a expandir também um pouco a lore do He-Man, né? Aí começou a ter a história do Príncipe Adam, da família real, só que ainda não estava exatamente como a gente conhece, porque ele não pegava a espada e dizia eu tenho a força. Ele ia para a Caverna do Poder, e lá a feiticeira dava poderes para ele, tal, super poderes para ele, né? E assim vai. E continua. E outro detalhe também, que é besteira, mas assim faz diferença. A roupa original do Príncipe Adam era azul nessas histórias, né? A mudança para o uniforme, para a roupa que a gente conhece, né, do branco e rosa e tal, isso vem só mais para frente com o desenho da Filmation, né? Já que o Fábio tocou nesse ponto da DC Comics, tem uma outra coisa interessante, né? Não sei se é essa de estreia, mas é estabelecido justamente nessa leva da DC
que a mãe dele é uma terráquea, a Rainha Marlene, né, que ela é uma astronauta, e ela acaba se perdendo, ela vai lá para a Eternia, e aí ela tem um filho, que é o Príncipe Adam, e ela conta para eles as histórias de um grande herói da Terra, Superman. E aí tem o grande embate do He-Man com o Superman, e se rivalizam em poder, entendeu? É tete a tete ali, Superman e He-Man. É assim que a DC, digamos assim, apresenta o personagem da Mattel. E isso foi incorporado, né? Porque eu lembro de desenhos que falam dessa questão dela ser astronauta e tal, da mãe dele. Sim, não, isso foi incorporado, isso é lore mesmo, que ela é terráquea. Só como tu falaste, ainda não estava bem definido, existiu o Príncipe Adam já, né, eles viravam He-Man, mas não era dessa forma. E aí os caras procurando, porque como o Loreto disse, né, eles tinham que dar conta daquilo que eles prometeram, eles chegam numa empresa que é a Filmation, que era uma empresa que já vinha fazendo produções de desenho e de séries de TV, algumas de muito sucesso, como, por exemplo, Capitão Marvel. Cara, eu lembro do Tarzan, cara. O Tarzan também, era isso que eu queria lembrar. Tarzan e o Super Nine, o Super Seven, alguma coisa assim, né? Tanto que muitos dos quadros do He-Man são aproveitados do Tarzan, ele correndo. Nadando, correndo, totalmente. Aquela parada dele que ele olha pra um lado, depois olha pro outro. Tal. Porra, é igualzinho do Tarzan, cara, igualzinho. Tipo, acho que é a marca registrada dos caras. E era muito bacana pra época. Muito legal mesmo. E assim, o He-Man é 82, 83. O He-Man o desenho do He-Man é 83. A Filmation, ela tava numa ascensão na década de 70. Quando ela pega o He-Man, é o grande projeto assim que ela, não, a gente vai mudar, vai dar... Tanto que a estreia é mudança de logo, ela coloca uma logo colorida ali no He-Man. E aí ela produz durante 2 anos 2 temporadas com 65 episódios cada, né? São 130 ao todo. E aí, Loreto, você que participou ali da criação, você que chegou lá pro cara da Filmation e falou assim, pô, meu amigo, esse negócio de ir pra caverna ali, pô, já tem um tal de Batman, faz uma coisa diferente aí. Como é que foi essa questão ali, Loreto? Fala pra gente do Eu Tenho a Força. Cara, eles tinham que passar uma mensagem diferente, né, para a molecada, principalmente, né? Inclusive era uma coisa que até tem um documentário muito bacana que fala, né, da criação do He-Man e tal. E os caras até falam assim, cara, a gente vai colocar na cabeça de um monte de criança que eles têm a força e tal, isso é um pouco perigoso, você não acha e tal. Aí os caras assim, mas estamos na década de 80, né? Então é isso aí. E os caras foram levando, cara. E assim, a Filmation ela tem muita influência, né, no caminho do He-Man. Ela modificou muita coisa, cara, do que era o He-Man pensado, né, no começo, pro He-Man que todo mundo conhece, né? Inclusive alguns personagens, até porque eles precisavam convencer os pais de que os bonecos eram muito bacanas e que tinham que passar uma mensagem muito legal, tanto que no He-Man, no final do He-Man, sempre tinha uma mensagem positiva no desenho, sempre ele chamava atenção de alguma coisa que não era legal, alguma coisa que era bacana e tal. Isso tudo muito foi direcionado, lógico, para criança, mas também para os pais das crianças, sacou? Eu vi uma informação que era mais ou menos o seguinte. Você tinha, ao mesmo tempo que eles faziam uma coisa que era meio duvidosa assim, na época, que era tipo bombardear uma propaganda direcionada para a criança na relação dos brinquedos e tal, não sei o quê. Para contrabalancear isso, é que tinha a história lá da lição de moral no final. Sim. Mas tá vendo? Mas não é uma merda completa. A gente tá aqui, educativo o desenho, a gente chega aqui e tal, ensina alguma coisa no final das contas. Então, tinha esse negocinho, né? A Filmation já fazia isso na série do Shazam. Aí eles aproveitaram, eles já tinham uma liçãozinha de moral depois no final, e eles aproveitaram essa fórmula. Shazam, que foi no final da década de 70 ali com eles, deu muito certo. Então eles quiseram trazer o máximo, o que dava certo. A questão do Príncipe Adam, de se transformar e de serem tão antagônicos, vem também aí do Shazam. Ele já existia, mas essa questão da transformação, ser completa, foi inspirado no Shazam. Já que tem esse herói aqui, tá fazendo sucesso, bora também, né, aproveitar.
Aí começou a história, né, do Príncipe Adam, do Gato Guerreiro também, do Pacato, né, que não tinha antes. E aí eles ajustaram algumas coisas para a versão que a gente conhece, né, que está no nosso imaginário. Inclusive o que eu citei antes, a questão da feiticeira, né? A feiticeira se tornou uma personagem facilmente diferenciável da Tila, né, com aquele uniforme dela de águia, né, de pássaro e tal, não sei o quê. E a Tila passou a ser a filha da feiticeira com o mentor, agora com o nome de Duncan e de bigode, né? Então, assim, só para Que nunca ficou bem claro, né, Fábio? Nunca ficou bem claro quem é o pai da Tila. O mentor é o pai, mas é o pai de criação. Pai adotivo, tá fazendo né? O pai favor. adotivo. Quer dizer, o pai adotivo, ou ele é o pai verdadeiro, mas não fala desse caso de amor que ele teve com a feiticeira. Foi o rei Randor que deu uma pulada de cerca. O que tá acontecendo aí? É por isso que o He-Man e ela nunca se pegavam? Ou era só os anos 80? O que tá acontecendo? Um dos mistérios da série, né? Porque a Tila, na verdade, ela servia ali na série tanto às vezes como uma antagonista e uma presença feminina. Antagonista que eu digo assim, de se contrapor, de não ser só homens, né? E ter uma presença feminina forte, né, na série. E às vezes também um pouco de interesse amoroso, né? Mas ali nunca rolou, como tu falaste, né? Também não era o objetivo da série. E ela era capitã da guarda, né, cara? Assim, não era também só uma era uma heroína em perigo, a mocinha pro He-Man salvar. Ela tinha uma... Eu vi agora recentemente, pra gente gravar esse programa, eu vi o primeiro desenho, né? O primeiro episódio. E o que acontece? É bem pra vender boneco, cara. O esqueleto pega um cristal lá que faz as pessoas sumirem, e ele, vou convocar meus mais importantes guerreiros. E vai apresentando Maligna, Mandíbula, Aquático, Homem de Fera e o Triclops. E aí estão todos eles lá em Eternia numa festa, e aí ele primeiro mandou atacar, aí você vê que ela realmente tinha um protagonismo, né? Ela que lidera a guarda, ela que faz toda a ação contra eles, e depois surgiu o He-Man. E algo nesse sentido que o Loreto falou, cara, em 130 episódios, o He-Man nunca sangrou ninguém, nunca bateu ninguém, nunca cortou ninguém. O máximo que ele fazia, vocês vão lembrar, era carregar as pessoas e jogar no lago. Sempre caía num laguinho, numa poça de lama. Nem na terra ele jogava. É verdade. Era a espada mais subutilizada da televisão, né? Porque, enfim. Cara, agora uma das coisas que eu acho que é do sucesso do He-Man é o esqueleto. Ali o visual do esqueleto, a gargalhada do esqueleto, eu acho que ela é fundamental pro sucesso do He-Man, por ele perdurar nas nossas memórias. Como sempre, né, cara? Todo herói tem que ter um vilão sensacional, marcante, porque senão cai no vazio, né, cara? E o He-Man tem um esqueleto que rouba a cena na realidade, né, cara? Ele é muito icônico, né, cara? Muito icônico. Né? E assim, só pra gente avançar um pouquinho, ele é tão icônico que a gente vai só citar, né, que o malfadado filme do He-Man de 87, mas uma das poucas coisas que se salva é justamente o esqueleto. A presença do esqueleto lá e tal, enfim, que consegue ainda, sei lá, tentar trazer alguma coisa pro filme, né? E só para a gente fazer a ponte, o desenho do He-Man, como o Oswaldo falou, foram 2 temporadas, então ele terminou mais ou menos ali em 85, né, para dar lugar para o desenho da She-Ra. E aí em 87 foi feito o filme para trazer o He-Man de volta, né? Só que não. Infelizmente o filme foi um fracasso, né? Custou 22 milhões, arrecadaram mundialmente 17. Hoje é cult. E muito antes de Marvel, Vingadores, Homem de Ferro, já tinha cena pós-crédito. O Fábio falou, eu lembrei agora. Acho que a melhor coisa do filme é aquela cena. Porra, eu não lembro da cena. Não, porque você acha que o esqueleto morreu, mas aí ele aparece no final, saindo de uma água lá, não sei o que, dizendo que ele vai voltar, porque supostamente teríamos outros filmes, né? Mas. Só que não, de novo. Não rolou. Já que a gente falou do filme, cara, a gente tem que falar também quem era o He-Man. O He-Man era Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, que tinha acabado de fazer o Rock, né? Cara, assim, ele tinha o perfil. Ele tinha o porte, né, cara? Tinha o porte, né? Mas... O problema do filme não foi ele e nem a caracterização dele.
Não, cara, o negócio é que, a assim, história o que não orçamento, sustenta, o cara. orçamento devia ser baixo, né? O orçamento devia ser muito alto. E os caras não estavam em Eternia, né, cara? Os caras vieram parar na Terra, pô. E o que a molecada queria ver era Eternia. O pau comendo Olha, lá. eu acho que eu consigo resumir numa frase. O problema do filme foi misturar He-Man com Willow na Terra da Magia e colocar isso em Nova York. Tinha como dar certo. Cara, exatamente. Bicho, aquela criatura que mexe numa máquina. Gwildor. Pelo amor de Deus. Olha aí. Velho, caraca, que coisa horrorosa. Acho que eles tiraram aquele Willow, velho. Conseguiu ser pior que o Gorpo, velho. Porque eu odiava o Gorpo, né? Eu nunca curti o Gorpo, né? Então, conseguiu ser pior. A função do Gorpo era ser o alívio cômico e a identificação com as crianças. Era essa a função do Gorpo lá no eu filme, já não era no mais, desenho. eu já não era mais tão criança assim, Sim. então. Sim. Cara, o filme não deu muito certo, mas He-Man acabou não naufragando por causa disso, né? As vendas já estavam baixas, só que a Filmation, ela tinha intenção ainda em lançar depois, ela fez 2 temporadas de She-Ra, como o Fábio disse, e a ideia da Filmation era retomar o desenho do He-Man. Só que a Filmation passou por um processo de venda, foi vendida para um pool de investidores que era capitaneado pela L'Oréal, e aí, enfim, tiveram algumas questões, fecharam a Filmation, mandaram todo mundo embora, e aí ficou perdido no acervo. Só como o bonequinho vendia bastante, He-Man foi um grande sucesso, eles chegaram a incomodar a Barbie dentro da Mattel, mas incomodar realmente a Barbie. Sim. Então a Mattel tentou... Só uma curiosidade, foi a primeira vez que um boneco, uma linha de brinquedos masculino vendeu mais do que feminino. Foi o He-Man. Desculpa. Em 1990, não que isso, a Mattel, ela tentou trazer He-Man novamente. Aí eles falaram, não, vamos deixar de lado tudo isso que a Filmation criou, a gente só mantém o Príncipe Adam e a gente aproveita muito das coisas dos quadrinhos. Vamos fazer o He-Man mais bárbaro, sabe, mudar o visual dele aqui mais perto daquelas 4 primeiras revistas que o Fábio falou. Só que não funcionou porque era no espaço, pessoal. E aí era as novas aventuras do He-Man. Tinha ele, o esqueleto, e ficou muito descaracterizado. Porra, um bárbaro no espaço. Que ideia. É porque nessa daí eu não passei ali, não tava passando na hora, entendeu? Não deu pra falar. Porém, tava cuidando de algum outro assunto que a gente vai ver, aí deixaram os caras sozinhos. Aí ficou nisso. Colocaram o bárbaro no espaço, não deu certo. Passaram-se mais ou menos 12 anos quando a gente teve uma segunda tentativa também da Mattel, e algo interessante que essas 2 tentativas elas foram relacionadas não só a questão de trazer o desenho que a Filmation quis fazer, mas não fez porque foi vendida. Essas 2 tentativas da Mattel, elas estão sempre ligadas à venda dos bonecos, dos Action Comics. He-Man e os Mestres do Universo têm um fanbase muito, muito grande, pessoal, que sustenta uma constante produção de bonecos para esse público. Sim, sim. Existem e aí em 2002 eles tentaram, cara, existem convenções só de He-Man, cara, nos Estados Unidos. De tamanho é a base de fã deles, cara. É um negócio realmente muito grande, cara. Tanto que a gente está aqui em pleno 2021 falando de He-Man, prestes a assistir um relançamento da série, né? Supostamente fundada, baseada no desenho de 1980 lá da Filmation, né? No desenho de 83. Porque é a continuação direta, Fábio. né? Continuação direta, né? Continuação direta. Não tem nada a ver com essas outras 2 animações, apesar de 2002 ela querer beber nessa fonte, ela vai ser independente, vai se chamar Masters of Universe Revelations. E a gente vai ter de bônus o esqueleto sendo interpretado ninguém menos, pra gente fechar o ciclo, porque a gente começou o episódio assim. Vamos terminar. Por Mark Hamill do Star Wars. Pronto. E aí tudo se encaixa. Uhum. Pessoal, a gente aguarda vocês no nosso próximo programa, vocês tendo a força, vocês não tendo a força. Assista essa nova animação dublado. Não quero nada de novos perdidos de I have the power. Porra nenhuma. Eu tenho a força e a gente se encontra daqui para poder comentar sobre a próxima animação. Falou, galera. Um abraço. Falou, pessoal.